Gênesis, capítulo de número 2. Mesmo texto que nós lemos na semana passada. E disse o Senhor Deus, versículo 18: não que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, tanto o homem como a sua mulher, e não se envergonhavam. Diga amém. Vamos agora para Mateus, por favor, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo de número 5. Portanto, deixará o homem seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. É Jesus fazendo uma pergunta no seu discurso sobre a situação civil das famílias de Israel no seu tempo. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, a minha casa está edificada sobre a rocha. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, vocês sabem, nós estamos há 10 semanas na campanha dos 12 cestos, falando sobre lidando com as coisas espirituais, destacando alguns fatores da nossa vida que são altamente espirituais e, pela naturalidade das coisas, e muitas vezes pelo relativismo do mundo moderno, nós terminamos por deixar de perceber a importância destes valores. Então eu já falei sobre o culto, sobre o púlpito, sobre a palavra, sobre o ministério. Falei sobre dinheiro, e eu disse aqui, dinheiro é também um assunto espiritual. Na semana passada eu falei aqui sobre casamento é mais espiritual do que físico.
porque algumas pessoas pensam que o casamento se resume à união física, íntima, entre duas pessoas, mas o seu aspecto espiritual é profundamente denotado nas Sagradas Escrituras. Hoje, para dar sequência no raciocínio, eu vou mudar o tema, embora o raciocínio vai seguir aquele que deixei na terça-feira passada. Então hoje eu quero falar sobre casamentos de papel. Casamentos de papel. Por que casamentos de papel? Você vai entender ao longo da exposição bíblica. Porque algumas pessoas se mantêm juntas, mas não unidas. Elas se toleram, mas não se suportam. E isto em nome do conceito de que precisam permanecer casadas, porque para elas o casamento é aquilo que foi assinado diante de um juiz de paz, de um celebrante, de um sacerdote. Pessoas assim entendem que vale a pena fingir o casamento, porque um divórcio é pecado, como se fingir não fosse. E aí eu me lembro de uma mulher que um dia disse para o marido: eu fico viúva, mas divorciada não. Ela estava dizendo para ele: eu te mato, mas não me separo. Os irmãos vão de lembrar de um episódio não tão distante no tempo, de um casal chamado evangélico. A família viveu um crime violento de assassinato, e quando no depoimento se perguntou a quem cometeu o crime: por que vocês não romperam antes de acontecer uma tragédia dessa? E ela disse: porque divórcio é pecado segundo a Bíblia. Ou seja, como divórcio é pecado segundo a Bíblia, então se comete um crime que ceifa a vida do outro. É uma inversão. O princípio não é este, e eu não vim aqui para dizer que é melhor você jogar o casamento fora. Eu vim aqui para lhe dizer que o seu casamento é mais do que um papel assinado. Eu vim para lhe dizer que o seu casamento é mais do que um papel rubricado por um juiz, por uma autoridade civil, jurídica ou eclesiástica. Eu vim para lhe lembrar que o seu casamento é mais do que um álbum. Ele é um pacto, e Deus faz parte dele. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que o casamento, sem sombra de dúvida, é a mais célebre de todas as uniões na sociedade. O estabelecimento de uma família à luz das Sagradas Escrituras é a realização mais importante da vida de um homem e de uma mulher, e é a aliança de mais longo alcance nas relações humanas. O casamento à luz da Bíblia é muito maior do que o célebre quadro da Santa Ceia, que é considerado um dos mais caros e raros do mundo. É mais importante do que a chegada do homem à lua. Gerenciar relacionamento tão próximo quanto o casamento
é de uma habilidade extraordinária. Eu disse aqui semana passada, é como ginástica aquática. Você já viu nas Olimpíadas? Está todo mundo com a cabeça mergulhada, mas as pernas fazem o mesmo movimento. Casamento é aquilo, é uma sincronia poética, profética e divina. É como dirigir um carro que o homem está de um lado, a mulher está do outro, o volante e o acelerador está do lado do motorista, o freio e a embreagem está do lado do passageiro. Experimente essa sincronia. Casamento é a capela, é cantar sem acompanhamento de instrumento. Eu digo de quando em vez que no casamento a mulher é a rosa, o homem é o espinho. E eu disse isso uma certa feita numa cerimônia, e o noivo olhou para mim e fez assim: aí não, né, pastor? E eu disse a ele: vou te explicar. A função do espinho é proteger a pétala, não feri-la. Cada vez que uma mão grande vai lá no caule para quebrar, o espinho está lá para garantir a proteção da pétala. Casamento é blindagem, é fortaleza, é construção. Mas devo lhe lembrar que a sustentação do casamento, a base de firmeza do casamento, não é o amor. Nesse mundo novelesco das novelas sem fim, e quem já vivia na década de 80 e assistia novela escondido, eu digo escondido porque na década de 80 a igreja não permitia crente ver televisão, mas vai lembrar que sempre as novelas terminavam com uma cena com o par romântico, os protagonistas da trama, normalmente num caminho longo, na frente de uma praia, no pôr do sol, ou numa montanha, e aparecia a palavra fim. Não, casamento não é novelesco. A base do casamento é o compromisso, é o pacto, e não o amor. O amor é a decoração do casamento. Eu não estou dizendo case sem amar. Eu estou dizendo, não argumente comigo que vai acabar o casamento porque não ama. É isso que eu estou dizendo. A base do casamento é a aliança, a decoração do casamento é o amor. O amor é como a decoração interna. Você terminou de construir um casarão, mas você vai chamar alguém que é um designer de interiores para mobiliar a sua casa, para explorar da melhor maneira os espaços internos da casa. Este é o papel do amor. O amor, sim, dá beleza à vida. O amor, sim, aumenta a capacidade de lidar com as adversidades. O amor, sim, olha para o indivíduo e, apesar de enxergar os seus defeitos, o ama mesmo assim. Deus é a pessoa mais interessada na tua casa, na tua família, no teu casamento. Agora vamos conversar um pouco sobre o conceito de casamento, para você entender a ideia de casamentos de papel. Eu disse aos irmãos aqui de uma moça que me procurou um dia e disse: não quero ir para a igreja, não quero mais ser crente, filha de um pastor, de algum outro ministério. E ela disse: os meus pais são líderes do ministério de família da igreja onde nós congregamos, mas os meus pais não se falam em casa, eles não se comunicam nem para pedir água um para o outro, eles não entram no quarto um do outro, mas quando chegam na igreja que param o carro, ele faz a volta, abre a porta do carro para minha mãe e entram na igreja de mãos dadas, porque eles precisam vender a imagem de casamento perfeito.
porque separar é pecado, são casamentos de papel, mas a aliança está quebrada. Nós estamos na casa do Deus da aliança. Eu vou repetir porque somente 2 ouviram. Nós estamos na casa do Deus da aliança. Ele restaura a aliança que se quebrou. Deixa eu te fazer entender um pouco, e inicialmente, o conceito de casamento. E aí eu quero fazer uma análise da perspectiva jurídica e uma análise da perspectiva bíblica. Juridicamente, o casamento civil, ou chamada união civil, é um contrato entre 2 pessoas, tradicionalmente com o objetivo de constituir família. É um acordo que 2 pessoas fazem de juntas estabelecerem um projeto de vida. O papel primordial do casamento civil é assegurar o direito entre as partes, seja na alegria ou na dor, na união ou na desunião, na paz ou na guerra. O casamento civil ampara o direito de ambas as partes. Óbvio que, da perspectiva jurídica, o conceito de casamento varia historicamente de uma cultura para outra, mas até pouco tempo atrás, na maioria dos países, era uma união sancionada entre um homem e uma mulher, com ou sem filhos, mediante a comunhão para a vida e a comunhão de bens. Resumindo juridicamente, isto é casamento. Óbvio que é bom lembrar que até o século XIX, o casamento era visto mais como um acordo comercial ou político, do que uma união entre 2 pessoas. Não se considerava a hipótese de querer ou não querer, de amar ou de não amar. A união se dava para fortalecer reinos, para fortalecer clãs, para fortalecer famílias. O conceito de amor para o casamento passou a existir a partir do final do século XIX, com os contos das 1001 noites. Nos meados do século XX, nos meados dos anos do século XX, surgiram as novelas, os contos de fadas, e aí se passou a enxergar o casamento de uma perspectiva mais romântica. E como ele passou a ser visto de uma perspectiva mais romântica, significa que, se romanticamente eu não estiver satisfeito, eu vou em busca daquilo que me satisfaz. A aliança deixou de ser importante, o propósito perdeu o seu brilho. Do ponto de vista bíblico, que é o ponto de vista que nos interessa nesta noite de maneira mais aprofundada, o casamento é uma instituição divina, conforme se registra nos 2 textos que nós lemos, tanto de Gênesis quanto o texto de Mateus. Deus criou o homem. Quem é homem tem certeza, diz amém. Deus criou o homem e depois criou a mulher, osso do seu osso. É interessante que, conforme registrado na nossa tradução para a língua portuguesa, o texto diz que Deus tirou a costela de Adão, Gênesis 2, 21 e 22. Mas a palavra hebraica utilizada aqui, tomada ao pé da letra, literalmente é a metade de outra pessoa. Dá a entender que Deus não tirou uma costela. Quantas vezes eu me flagrei, e eu era magro que dava dó, então eu ficava contando para ver qual era o lado que tinha uma costela a menos, porque alguém me disse que o homem tinha uma costela a menos de um lado.
Na verdade, o conceito hebraico do texto é que ele tirou metade do homem, e dessa metade ele formou a mulher, e complementou a metade que faltava, no sentido de fazer com que Adão e Eva formem um casal, um encaixe perfeito. Este é o conceito bíblico, por isso que Eva foi tomada do lado. Alguém já disse que se Deus tivesse tirado a mulher da cabeça, ela seria a mandatária. Se Deus tivesse tirado-a dos pés, ela estaria sob pisões. E Ele tira do lado justamente para que ela esteja ao lado do homem. Note que no texto que nós lemos, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra ajudadora e a palavra idônea são a mesma palavra no hebraico. E o conceito desta palavra dá a ideia de ficar à volta, proteger, auxiliar, ajudar ou assistir. É como se Deus estivesse observando Adão, dando nome aos animais, cuidando da criação, executando a gestão de tudo aquilo que o Senhor lhe responsabilizara. E o texto diz assim: e tendo ele dado nomes, capítulo 2 de Gênesis que nós lemos, porém dado nome aos animais e às aves, e diz o texto: e assim foi, porém para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Deus olha e diz: ele está só. É como se Deus dissesse: enquanto ele cuida de tudo que eu lhe responsabilizei, quem fica atento à retaguarda dele? Quem fica atento ao entorno dele? Então Deus cria a mulher para ser como que um círculo de proteção em relação ao homem. Por mais que nós homens tenhamos uma certa e orgulhosa dificuldade de assimilar esse conceito. É daí que vem o termo adjutora, que é um segundo termo. Adjutora significa aquela que antecipa, aquela que vai adiante, aquela que percebe. A sua mulher, ou a mulher de modo geral, é dotada de uma capacidade de percepção bem mais aguçada do que o homem. E quer saber? Quer saber se um homem está falando a verdade ou mentindo? Não pergunte a ele se ele está mentindo. Marque uma reunião com ele na presença da mulher dele. E enquanto ele fala, preste atenção nela. Veja como ela reage. Incrivelmente, ela dá alguns toques de olhares, do tipo assim: pega leve, está exagerando, diminui. Por outro lado, à luz do texto, ela é quem percebe o perigo. É por isso, querido, que tem coisas que a sua mulher diz assim: não gostei. E você diz assim: para, mulher, pelo amor de Deus, tu gosta de alguma coisa? E na verdade, muitas vezes ela percebe aquilo que ainda não está perceptível. Ela tem uma... Por quê? Porque o conceito bíblico da mulher é como se ela fosse um satélite que capta os sinais em torno do ambiente. Então Deus cria a mulher para que o plano da constituição da família seja um plano pleno e perfeito. Daí no Novo Testamento o conceito bíblico de casamento ser unidade, ou melhor,
unicidade. Qual a diferença de unidade para unicidade? Existem 3 conceitos básicos de relacionamento: união, unidade e unicidade. União é quando um grupo de pessoas comungam da mesma ideia, ainda que divirjam de conceitos, práticas e hábitos, comungam do mesmo ambiente. Unidade é quando 2 pessoas ou mais estabelecem o mesmo propósito. Unicidade é quando 2 pessoas fundem-se em uma. Daí o Senhor Jesus diz: já não serão 2, mas uma só carne. Olhe para um casal e você vai perceber que, sem ter nenhum grau de parentesco, com o tempo eles começam a desenvolver traços um do outro, começam a parecer um com o outro, porque existe uma fusão, e esta explicação é única, exclusivamente espiritual. Isto é casamento, à luz da Bíblia. Tem alguém aí capaz de dizer amém? Agora vamos perceber o seguinte: à luz da Bíblia Sagrada, é a partir da instituição do casamento que a família é construída. Qual é o conceito de família que nós devemos entender? Aí eu queria fazer uma análise sociológica e bíblica. Vamos perceber que sociologicamente a família na sociedade pós-moderna anda na contramão do ensino bíblico. Para a sociedade moderna, o conceito de família é meramente cultural. Ou seja, nós estamos vivendo na era da família cultural e, portanto, a família pode mudar de acordo com a evolução do ser humano e com o passar dos tempos. Esse é o conceito sociológico. Na concepção moderna, com todas as suas ideologias, uma criança tem uma família, ainda que ela tenha 2 pais e 2 mães. Por mais que essa tendência no mundo seja cada vez maior, e por mais que o mundo assimile cada vez mais o conceito de família cultural, segundo a Bíblia, 2 pessoas do mesmo sexo não formam um casal. Ou seja, não compõem uma família de fato, à luz das Sagradas Escrituras. Ainda que isso incomode alguns corações mais sensíveis, biblicamente não existe casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo. E entenda, ninguém é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a engolir esse jacaré com as pernas abertas. Esse conceito só é aceitável para aqueles que creem na Bíblia Sagrada como livro de regra, de prática e de fé. E o grande choque está aí. Eu não tenho que forçar alguém que não crê na Bíblia a aceitar os seus ensinos. E o bom senso e a educação e a formação que alcançamos me diz que eu preciso respeitar aquele que decide viver diferente. Mas eu, que creio na Bíblia como a palavra de Deus, devo entender que este é o fundamento da palavra de Deus. Entende? Não há guerra nisso. Eu não entendo por que a guerra, o confronto e o embate. Eu realmente não entendo. Porque no mundo das ideias, das ideologias, dos conceitos, dos preceitos e dos mandamentos, bem como dos princípios, ninguém é obrigado a viver da forma que não quer e não acredita.
Mas a partir do momento que eu acredito na Bíblia Sagrada e quero viver segundo as suas ordenanças, esse é um princípio que não pode ser ignorado. Tem alguém aí que pode dizer um amém? Veja só, quando Deus cria o homem, quem é homem levanta a mão. Todos os homens digam comigo assim: Ish. De novo, Ish. Ish é a palavra hebraica para homem. Então, cada vez que a sua mulher falar assim em casa, Ish, está te chamando. É a palavra hebraica para homem. Agora observe, nesta palavra existe uma pequena letra chamada Iod. É uma letra do alfabeto hebraico, Iod, que é a primeira letra de Ish. A palavra mulher, à luz do hebraico, é Isha. Isha, S-H-A. Nesta palavra existe uma letra chamada rei. Iod, uma letra da palavra Ish, homem. Rei, uma letra da palavra hebraica Isha, que significa mulher. Quando você une essas duas letras, Iod, rei, você tem a formação da palavra Deus, Jeová, o Criador. Ou seja, quando um homem e uma mulher se unem, a assinatura de Deus é estabelecida como um artista que acabou de concluir a sua obra e assina a sua obra para garantir que é da sua autoria. Você me entendeu ou não? O que eu quero dizer com isto é que quando o casamento se estabelece à luz das Sagradas Escrituras, lá está a assinatura de Deus. Diga comigo: na minha casa está a assinatura de Deus. Veja, eu estou te mostrando que o casamento é espiritual. Ele não está preso às letras impressas numa pauta de ofício. Ele não está preso à assinatura de um senhor meritíssimo. Há uma assinatura divina. À luz das Sagradas Escrituras, uma família é formada de pai, mãe e filhos. A família, eu já disse e repito, é uma instituição divina, idealizada e criada pelo próprio Deus. Em outras palavras, a família é uma invenção de Deus e não do ser humano. Portanto, ela é permanente. Gênesis capítulo de número 1, versículos 26 e 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E disse Deus: sede fecundos, multiplicai-vos. É aqui que começa a família. A vida do casal é chamada de aliança. A vida íntima de um casal na Bíblia é chamada de dívida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4, Paulo diz: o marido pague à mulher a devida recompensa, assim como a mulher ao seu marido. E é interessante que o conceito de pagar ali é o conceito de imposto. Ou seja, não há opção, você tem um dever de pagar à sua mulher e ou ao seu marido a devida recompensa. E aí Paulo vem dizer assim: o corpo da mulher não pertence a ela mesma, mas ao seu marido.
Assim como o corpo do marido não pertence a ele mesmo, mas à sua mulher. Se sua esposa estiver aí do lado, irmão, olha para ela e fez assim: está entendendo, varoa? Aí se o seu marido estiver aí do lado, diz para ele assim: entendi muito bem, senhor varão. Tá? Então, o conceito bíblico de família aponta para a ideia de que Deus estabeleceu isto como pacto. E é interessante, a valorização de Deus desta relação é tão profunda, que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 7, diz que a mulher solteira cuida de como agradar ao Senhor, mas a mulher casada cuida de como primeiro agradar ao seu marido, para depois agradar a Deus. Em nome da religião, tem gente chutando o balde. Não, é a obra de Deus, quem é você? E Deus está olhando dizendo assim: ô santa, ei, eu estabeleci princípios para manter essa estrutura fortalecida. Tem alguém aí? Porque eu tenho com a sensação que eu estou sozinho na igreja. Tem alguém na internet aí, gente? Levanta a mão para nós. Agora diga comigo assim: pastor Josué, pode parar. Vamos lá. Quando você analisa o casamento à luz das Sagradas Escrituras, você percebe que o casamento é o primeiro ato do cuidado de Deus para com o homem. O primeiro ato do cuidado de Deus para com o homem é a criação da mulher, quando ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Irmã, se o seu marido estiver do seu lado, olha para ele e faz assim: eu sou um sinal de que Deus te ama. Eu sou um sinal de que Deus te ama. O casamento foi dado para companheirismo, complementação mútua e amorosa do casal. O sábio Salomão diz em Eclesiastes 9:9 assim: goza, aproveita, vive a vida com a mulher que você ama todos os dias desta vida passageira que Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que te cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Então Deus está dizendo: é recompensa, é presente, é privilégio, é dádiva. Ah, alguém ali deu um glória. Um outro detalhe importante, se você está anotando, quarto lugar, é bom lembrar que o casamento é a primeira cerimônia registrada nas Sagradas Escrituras. É o próprio Deus quem sela a primeira união do casal, Adão e Eva. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, aquela que percebe. De modo que eu vou dizer uma coisa: quando sua mulher disser assim, ó, toma cuidado com, não tome ao pé da letra, pode ser apenas uma cisma natural, mas não ignore, pode ter fundamento. Esteja atento e observe, coloque o pé no freio, vai devagar. Até porque toda mulher, quando você, marido, faz algo que ela diz para não faz, amor, aí você faz, você é o machão. Quando dá errado, o que é que toda mulher diz? Eu te avisei, eu te falei, eu não te disse. Isso aqui está escrito, como diz o filme, está escrito nas estrelas. Então, o Senhor é quem faz a primeira cerimônia,
Quinto lugar, o primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento. Ele poderia fazer do seu primeiro milagre a ressurreição de alguém. Já começaria em alto estilo. Ele poderia ter começado o seu ministério pulando do monte, como Satanás sugeriu. Ele poderia ter pulado do pináculo do templo para os anjos lhe sustentarem e toda a terra creria nele, mas ele escolhe uma festa de casamento para começar o seu ministério. Provoca a pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: é na tua casa que Jesus vai desenvolver um ministério. Isso é altamente importante e altamente espiritual. Quero lembrar aos irmãos que o casamento é o primeiro retrato do relacionamento entre Cristo e a igreja. Deus tem o casamento como algo tão altamente espiritual, que para retratar a relação da igreja com Cristo, os escritores sagrados são inspirados a chamarem a igreja de noiva e o cordeiro de noivo. E a partir do encontro com a chegada na glória, ela ganha o status de esposa e ele é chamado de esposo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo 22 a 25, diz: vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Eu já expliquei aqui para os irmãos que a palavra submissão é a junção de duas palavras, sob missão, ou seja, sob uma missão. O conceito bíblico de submissão não é a mulher debaixo da mão pesada de um homem que não entende o conceito de sacerdócio. O conceito de submissão é a mulher reconhecer a missão que Deus deu ao seu marido, e ela decide partilhar com ele o peso desta missão. Um homem, para ser autoridade, não precisa jogar o prato na parede, bater na mesa e dizer quem manda. Presta atenção, quando você precisa dizer quem manda, faz muito tempo que você não manda mais nada. Quem tem autoridade não precisa reivindicá-la. Ela é automaticamente reconhecida. E um aspecto bíblico que não dá tempo de falar agora, é que Deus estabeleceu papéis tão bem definidos na estrutura da família, que não há porquê ter choque. Não há porquê medida de forças. O conceito de guerra dos sexos é completamente antibíblico. É só entender os papéis, valorizá-los e seguirem dentro do plano que Deus estabeleceu. Se casamento é espiritual, pode chamar a presença de Deus para a sua casa, porque Ele vai. No Antigo Testamento, em penúltimo lugar, você vai encontrar o casamento de Deus. Eita, que heresia, pastor, que barbaridade, isso é heresia? Não. Deus se apresenta para Israel como marido. A Bíblia retrata a nação de Israel como esposa. Isaías capítulo 54, versículo 5 até o versículo 8, o texto diz: o Senhor Jeová será o teu marido. O Senhor assume a nação como esposa. Presta atenção nisto. Quando Israel começa a migrar para a idolatria,
o Senhor levanta o profeta Oséias. E o Senhor diz ao profeta Oséias: vai e toma para ti como esposa uma mulher adúltera. E Oséias vai e toma para si uma mulher adúltera. É Deus dizendo que Israel, apesar de ter um histórico de idolatria, ele decidiu receber a nação como sua nação e fazer uma aliança com ela. No texto de Oséias, essa mulher volta para a prostituição, e lá ela fica grávida de um dos seus amantes. E o Senhor diz a Oséias: vai lá e busca ela de volta, traze-a para a tua casa e ama-a. Isso era Deus dizendo para Israel. Oséias está ali fazendo o papel de Deus. Aquela mulher é a figura da nação. É Deus dizendo: vocês pecam, se desviam, vão para a idolatria, e ainda assim eu quero vocês de volta. É tanto que no profeta Oséias, capítulo 4, o Senhor diz assim: quando Israel ainda era menino, eu o amei e o atraí com as cordas do meu amor. Nós encontramos aqui Deus se revelando com um coração apaixonado, amando a nação. É claro que essa linguagem na teologia cristã é chamada de antropopatismo. Traduzindo, antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos para fazer compreensível a mensagem que Ele está comunicando. Deus, vou usar essa expressão, o marido traído, e ainda assim querendo de volta a nação, querendo restaurar a comunhão. Como Israel permanece pecando, como Israel permanece adulterando com os deuses, você vai encontrar em Isaías capítulo 50, versículo 1, Israel sendo apresentada como esposa repudiada. É como se Deus dissesse: não vou romper contigo, mas não vamos mais conviver como relação íntima, porque Israel nega a fidelidade a Deus. O Senhor não quer se apartar de Israel, mas não pode aprovar os seus pecados. Mas para retratar a cena, Ele coloca como se essa relação fosse um casamento. Tem alguém me entendendo aí? Diga comigo: casamento é espiritual, não é de papel. De repente, lá no texto de Jeremias capítulo 3, versículo 8 a 18, o Senhor declara que Ele deu carta de divórcio para Israel. Como a nação lhe rejeita, Deus decide não forçá-la, porque Deus não força ninguém a querê-lo. O casamento não é forçado, é preciso que os corações desejem mantê-lo, restaurá-lo. E presta atenção: apesar da gravidade da crise, apesar da profundidade do declive e do vale, Deus está contando apenas com o teu coração, dizendo: Senhor, eu entendi a tua participação no processo, e eu quero que o Senhor entre na minha casa e faça um milagre de transformação de água em vinho. E eu lhe digo: Ele faz. Ele faz. É preciso, portanto, entender: quem está aqui no templo, quem está em casa, no campus online, o casamento é tão espiritual que Deus retrata a sua relação com Israel como um casamento, e Jesus retrata a sua relação com a igreja como um casamento. Valoriza isso. Eu sei que há circunstâncias difíceis
E há casos que a reconstrução é tão grave que é mais difícil do que levantar as muralhas de Jerusalém. Mas Neemias conseguiu. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa eu terminar falando de duas coisas que julgo importantes. Uma delas está em Mateus capítulo 19, quando Jesus usa um trocadilho, e a maioria dos intérpretes da língua portuguesa não fazem menção disso. Em Mateus 19, Jesus fala de dois fatos diferentes: divórcio e repúdio. E aqui eu preciso beliscar alguns. Tem gente dentro da igreja que não está vivendo divórcio, porque afinal de contas, divórcio é pecado, mas está vivendo em repúdio. E o que Jesus diz em Mateus capítulo 19 é que o repúdio escraviza, oprime, humilha, rechaça e adoece. A palavra grega para repúdio é apoluo, e a palavra divórcio é apostasion. E Jesus usa os dois termos nos textos de Mateus capítulo 19 e nos textos de Lucas. O que acontece? Presta atenção nisso e a gente vai encerrar. Eu quero que você entenda. Lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 2, a lei diz assim: se o homem encontrar na sua mulher alguma coisa indecente, lhe dará carta de divórcio. Os rabinos mais antigos, mais ortodoxos, traduziram alguma coisa indecente como ato imoral, caracterizando um ato de infidelidade, de porneia. Mas nos dias de Jesus havia duas escolas de pensamento e de interpretação da lei. A primeira era a escola de Shammai. A escola de Shammai começou a interpretar que coisa indecente era qualquer coisa que não agradasse o homem. Então de repente ele olha para a mulher e diz assim: não gosto mais dos seus cabelos porque estão ficando brancos, então eu vou encontrar uma que ainda tenha os cabelos pretos. Essa interpretação estava sendo aplicada nos dias de Jesus. E havia a outra escola chamada escola de Hillel, que fazia a interpretação ao pé da letra. Qual é o propósito de Jesus em Mateus 19? Não há polêmica, as pessoas ficam polemizando, eu não sei para que, qual é o gosto da polêmica. Não tem polêmica. Jesus está condenando a poligamia. Porque o que estava acontecendo? Divorciar nos dias de Jesus já era caro. Estou dizendo já era caro porque hoje é caro, mas nos dias de Jesus já era caro. Como é que funcionava o divórcio? O indivíduo tinha que escrever uma carta de divórcio para sua esposa, dando a ela, portanto, liberdade. Mas não era só isso. Era preciso procurar o sinédrio para trazer o documento do dote que ela trouxe para o casamento. Ele tinha que devolver a ela o dote. E o sinédrio ia calcular tudo aquilo que ele ganhou em cima do dote dela. E ele tinha que devolver. Era caro. Então o que os homens dos dias de Jesus estavam fazendo? Para não dar carta de divórcio, eles repudiavam. O que era repudiar? Repudiar era chegar para a mulher e dizer assim: ó, não lhe quero mais, já encontrei uma que tem o que eu gosto, você vai morar naquela casinha ali do canto, lá do terreno, fica lá, porque a casa aqui eu vou colocar a nova mulher. Então o camarada começava a acumular relações repudiadas, e ele ia vivendo com quem ele queria. Isso oprimia a mulher, escravizava a mulher, machucava, roubava o seu direito. E Jesus está aqui condenando a poligamia, condenando a quebra da lei e condenando a opressão da mulher na relação familiar.
Depois alguém vem me dizer que a Bíblia é machista. Uma moça feminista veio me dizer um tempo desse atrás: a Bíblia é machista. Eu disse: você não lê a Bíblia, filha? Você não sabe ler a Bíblia? Machista era a cultura grega, que esse mundo moderno admira. Mas na Grécia Antiga, quando um homem morria, a mulher dele era sepultada viva do lado dele, por ser considerada propriedade exclusiva do marido. E isso é machismo. Na Roma Antiga, os homens se encontravam nos banhos públicos para se relacionarem intimamente, porque a mulher servia apenas para a procriação. Isso sim é machismo. A Bíblia Sagrada, a Bíblia chama a mulher de coroa. A Bíblia diz que a mulher deve ser tratada com honra, como o vaso mais frágil. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher. Se isso é machismo, queridão, me ensina o conceito, porque eu não conheço. Mas observe que o que Jesus está condenando em Mateus 19 é exatamente, aqui eu tenho que dizer, é exatamente o que muitos crentes estão fazendo. O que Jesus está condenando em Mateus 19 é exatamente o que muitos líderes estão fazendo, vivendo repudiados, em nome de vender a imagem. Se apresentam como se tudo estivesse bem, mas a casa está um pé de guerra. Não há comunhão, não há relacionamento, não se comunicam. Eu venho nesta noite declarar em nome de Jesus, sem falar língua estranha, que o Senhor quer entrar na tua casa, quebrar a barreira, restaurar a comunhão, transformar a tua vida em milagre e fazer de você o testemunho vivo de um Deus que pode restaurar a família do homem e da mulher. Só quem pode crer, diga glória a Deus. Vamos terminar? Diga comigo: Senhor, entra na minha casa. Eu estava observando na Bíblia, iria falar disso e não vou deixar para pregar sobre isso um dia desses. O penúltimo tópico dessa reflexão eu coloquei como solteiros, mas felizes. Biblicamente, você vai analisar que há pessoas que não têm aptidão para o casamento. E é incrível que na igreja você fica assim: por que você não tem namorado? Por que você não tem namorada? É incrível como o crente é PhD em constranger. É incrível como o crente é especialista em se meter na vida do outro. Deixa a pessoa viver em paz. Mas eu vou deixar para eu pregar sobre isso exclusivamente outro dia. Solteiros, mas felizes. Eu não estou dizendo, volto a repetir, claramente seu casamento não é descartável. Claramente seu casamento é espiritual. Claramente há pessoas que estão bem sem precisar compartilhar a vida com alguém no âmbito do casamento. Só para você não ficar aí mastigando. Tem gente olhando para mim dizendo assim: pastor, me faz entender. Mateus capítulo 19, versículo de número 12. Até para ninguém cortar minha mensagem ali, não fazer uma distorção do que eu estou pregando, que hoje tem isso, né, irmão? Uma frase solta, uma confusão armada. Porque há eunucos, versículo 12, que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba.
Jesus está dizendo, não é obrigado, mas quem pode receber isso, receba. O que ele está dizendo? Há pessoas que se dedicaram desde o ventre exclusivamente para Deus, nasceram assim, sem aptidão para a vida conjugal. Não é questão de opção sexual, é estilo de vida. Jesus diz, nasceram assim, são assim. Aí Jesus diz que há aqueles que se tornaram forçados pelos homens, ou seja, por força das circunstâncias se tornaram ou decidiram se tornar. É aquela pessoa que perdeu o casamento, mas decidiu seguir a vida em paz com Deus e humanamente sozinha no aspecto de casamento. É aquele rapaz, é aquela moça que ficou viúva e decidiu que vai se dedicar exclusivamente a Deus. É aquela pessoa que decidiu que vai viver para cuidar dos seus pais, forçado, tornado pelos homens, ou seja, as circunstâncias lhe encaminharam nessa direção. E aí Jesus diz, e há aqueles que se fizeram, ou seja, tomaram uma decisão pessoal. Eu decidi que eu quero viver assim. Não é alguém que vai viver de aventuras. Não é esse o perfil aqui. Não é alguém que vai viver de relacionamento em relacionamento. Não é esse o perfil aqui. É alguém que decidiu viver inteira, completamente, absolutamente para Deus e para o seu propósito. Tem alguém me entendendo? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, você não é obrigado. Jesus diz assim, quem pode receber, receba. Vira para o seu vizinho e pergunta para ele assim, você pode? E ele encerra a questão, ele anula o assunto. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quantos casados estão aqui? Levantem as mãos. Quantos casados? Levantem as mãos. Quantos casais? Levantem as mãos. Quantos que não são casados, mas pretendem se casar? Levante-se a mão. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar e orar. Todo casamento tem pelo menos 5 fases. Anota aí as 5 fases do casamento e descobre qual é que você está vivendo. Não vou tomar tempo não, é rapidinho, isso aqui vale uma pregação inteira, então eu vou só citar. A primeira fase do casamento eu chamo de fase do mel. Tudo é belo, tudo é romântico, ele é lindo, ela é linda. Tem 6 meses de casado, ele engordou 60 quilos mas está lindo. Tudo é perfeito, tudo que ele fizer, tudo que ela fizer, até o jeito de ela andar. Ela anda e você fica assim. Ele anda desengonçado e ela olha e fala assim, é o andar de um guerreiro. É a fase do mel, tudo é encantador. Ela não sabe nem fritar ovo, mas quando ela coloca a comida na mesa, ele fez assim, você é a melhor cozinheira que eu já vi. Ele não sabe se arrumar, mas ela olha para ele e diz, você devia desfilar nas passarelas de Milão. Fase do mel. Tudo está lindo, maravilhoso, encantador. Ela está lavando os pratos, ele encosta e começa a secar, enxugar os pratos. Ela está varrendo a casa, ele pega um balde, coloca o pano com água e vai passar pano na casa. Ela olha e diz assim, não, Deus me deu mais do que eu pedi. Isso não é um homem, isso é um anjo. Ele olha para ela e fala assim, Jesus, eu te pedi uma esposa, mas o Senhor me deu uma estrela. Aleluia. Aí vem a segunda fase, a fase do sal. Todo casamento vai ter a fase do sal. É quando vamos trabalhar. Peraí, vamos botar o pé no chão. O que nós vamos construir?
Nós vamos trabalhar, fazer planos, angariar juntos, crescerem juntos, abrir a loja juntos, abrir o escritório juntos, abrir a empresa juntos. Se eu puder trabalhar com você, minha filha, eu vou trabalhar com você, porque tem coisa mais maravilhosa do que eu sentar na minha mesa e olhar para o outro lado da sala e você está sentada na outra mesa. Isso é espetacular. O dinheiro é dividido, não tem essa preocupação de que o dinheiro é meu, o dinheiro é teu. Eles estão vivendo na fase do sal, ou seja, a ideia é de crescerem juntos, porque já diz o escritor de um best-seller: casais inteligentes enriquecem juntos. Você está em que fase? Aí vem a terceira, a fase do vinagre. É quando as coisas azedam, as diferenças aparecem. No dia da TPM, ele fala alguma coisa, ela vai dizer. Aí ele olha e diz assim: essa eu não conhecia. Ele está assistindo o jogo do Bahia e do Vitória, e ela está passando na frente da televisão para chamar atenção. Aí quando ela passa a terceira vez, ele... Ela diz: casei com um príncipe montado no cavalo. O príncipe foi embora e o cavalo ficou. É a fase do vinagre. Surgem os impasses, a diferença na educação dos filhos. Eu quero que chame Antônio, ela diz: eu quero que se chame o nome do meu avô Ambrósio. Ele diz: eu quero que seja o nome da minha avó Laodiceia. Ela diz: nada disso, isso não é nome de gente para colocar. Hoje o nome da menina vai ser... Tudo azeda. Fica um dia bicudo, na raiva, vai dormir um para o lado do outro, um coloca o colchão do lado da cama, deita no chão para não deitar na cama. Aí ela vai e se queixa com a mãe. Se a sogra não for inteligente, aí começa a descer a unção da sogra no casamento. Só Jesus na terra. Quem é sogra? Levanta a mão. Deus abençoe. Deixa eu falar um negócio para as senhoras. Sogra não tem problema com genro. Raramente você vai encontrar uma sogra tendo problema com o genro, só se o genro for um mala sem alça, um atribulado. Porque normalmente sogra bajula genro. Por quê? Porque a sogra olha para o genro e diz assim: é mais um filho que Deus me deu. É assim ou não é, irmão? A mesma sogra olha para a nora e faz assim: veio tomar meu filho. Aí, irmão, ela chega e diz assim: meu filho gosta do feijão cozido assim. Ele prefere que a calça dele seja passada com vinho, sem vinho. Aí, Jesus. É a fase do vinagre. Aí vem a quarta fase do casamento. A primeira é a fase do mel, a segunda a fase do sal, a terceira a fase do vinagre, a quarta a fase do azeite. Todo casamento tem crise, todo casamento enfrenta dificuldade e adversidade. Todo casamento tem choque e arranhão, mas a fase do azeite diz: a cura logo vem. O milagre vai acontecer, a unção, a crise desenvolve nele e nela a decisão de dependerem de Deus. É o momento que ela diz: estou em crise, mas eu preciso que Deus me dirija. É o momento que ele diz: está insuportável, mas eu vou conversar com Deus acerca disso.
E aí maridos, muitas vezes carnais, entram num nível de espiritualidade extraordinário, porque o azeite está descendo para trazer cura. Diga comigo: haverá cura na minha casa. E aí vem a fase do vinho. A fase do vinho é aquela que quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mais eu te quero. Os traços começam a ser assimilados. O amor se torna maduro, sustentável. Você conhece os defeitos, mas quer mesmo assim. Já viu aqueles carros na rua que dizem assim: é velho, mas é meu? Quando chega na fase do vinho no casamento, ela olha para o marido e diz assim: é velho, mas é meu. É barrigudo, mas é meu. Ele olha para ela e diz: está cheio de cabelo branco, mas é minha. Entende? Tem dia que está azedo, a TPM aqui desce, que desce com um poder avassalador, mas é minha. Só vai demorar 5 dias esse trem. Daqui do 6º dia a bênção chega, aleluia. Porque chegaram na fase do vinho. As dificuldades vão continuar existindo, mas o vinho é doce. A maturidade chegou. Não se fica mais brigando por causa de besteira. Vou brigar porque ela botou um vestido florido e eu queria um vestido liso. Não. Quando chega na fase do vinho, esse tipo de coisa está bem para você, minha filha. Você está gostando? Então está maravilhoso. Na fase do vinagre, ela está na festa de aniversário, alegre com as amigas. Ele chega no ouvido e diz assim: acho bom parar de comer, porque já passou do peso, ó. Acabou a festa, uma confusão está armada. Na fase do vinho, ela está comendo um boi. E ele olha para ela e diz assim: é linda até comer. Todo casamento tem essas fases. Em que fase você está vivendo? Qual é a fase da tua casa? Vou te dar uma notícia: Jesus está na porta. Eu vou repetir: Jesus está na porta. Está tocando a campainha. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não disse os dois, ele disse: se alguém ouvir a minha voz, se um ouvir a voz e abrir a porta e dizer: entra, Jesus. Oh, Ramanchora Madagalevassuraga. Eu entrarei em sua casa, me assentarei à mesa e cearei com ele e ele comigo. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: chama Jesus para a mesa. Fica de pé, por favor. Chama Jesus para a mesa. Ele vai entrar. Eu quero orar com você. Senhor, nesta noite eu quero dar ordem em nome de Jesus Cristo, de que muralhas sejam derribadas, sejam elas de ordem espiritual, intelectual e teológica. Nós estamos clamando agora um milagre sobre cada família, sobre cada casa. O Senhor mora na nossa casa. O Senhor é o construtor e condutor da nossa história. E nós consagramos ao Senhor agora a nossa vida. Nós consagramos ao Senhor agora o nosso casamento.
Nós consagramos ao Senhor agora a nossa aliança. Nós consagramos ao Senhor agora os nossos filhos. E nós declaramos que toda nuvem maligna que paira sobre esta família que está aqui no templo ou no culto online, seja agora dissipada em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora, Senhor, corações tocados pelo Espírito Santo e tratados pelo Espírito da graça. E nós ministramos sobre cada vida na autoridade do nome de Jesus Cristo. Diga comigo: a minha família estará comigo na arca. Diga comigo: eu não abro mão dos meus filhos comigo na arca. Diga comigo: eu não abro mão de um milagre, de restauração, de restituição no meu casamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.